Ok, queridos, estamos aqui, mais um encontro. Cadê vocês? Estão me vendo, não? Não está compartilhando, não, não é? A tela não está compartilhando ainda. Tá não? Deixa eu ver aqui o que houve. Por que não está compartilhando tela? Nada, nada, nada. Deve ser porque eu estou... Deixa eu ver aqui. Josué, também você não mandou compartilhar, né? Como é que você quer que faça isso aqui? Pediu. Vamos lá. Eu também não tinha clicado em compartilhar a tela. Eu sou muito inteligente. Deve ser tela. Deixa eu compartilhar agora aqui. Deixa eu ver se vai agora. Sim. Só que está compartilhando tela diferente. Então não pode ser assim, não. Deixa eu inverter aqui. Não vai dar certo o que eu estou querendo fazer. Agora sim, né? Pronto. Sim. Fechou, meninos? Então vamos lá. Vamos dar sequência aos princípios da escrita. A ideia é que vocês consigam desenvolver uma compreensão desses 5 princípios e, ao mesmo tempo, que vocês consigam memorizar esses 5 Cs. A gente passou por essa tela, né? Passamos aqui na rodada: clareza, correção, coerência, coesão e concisão. Mostrei a vocês um resumo dos 5 Cs. Esse material também já está lá no NEAD, mas se alguém não achar, depois me manda uma mensagem. Tá? Aqui também passamos por essa tela. Falamos um pouquinho sobre a clareza. Passamos por esses desafios aqui. Chegamos a ver isso aqui. Alguém foi lá no W3 ver se... Alguém entrou lá perto dessa cabeleireira, dessa barbearia. Entrou lá, Thiago? Foi lá, Thiago? Foi não, ainda não. Foi lá? E vocês, menina, se deram endereço para algum dos companheiros de vocês, namorado, noivo, cara, esposo? Também não, professor. Não? Vocês estão fugindo, né? Professor, que eu saiba também não. Vocês estão com medo de quê? Estão com medo de quê? Vocês, hein? Vai lá, vamos em frente. Tá? Depois falamos sobre a clareza especificamente, a ideia da clareza como elemento fundamental. Falamos que a ambiguidade ela trunca a clareza. Na verdade, a ambiguidade ela prejudica a clareza. Tá? Eu até pedi a vocês para que, se alguém achar alguma frase aí na rua, no ônibus, no outdoor, no muro, tá? Mandasse para nós, postasse no NEAD. Alguém achou um outdoor aí, uma frase com alguma questão de clareza verificada?
Vocês nem fizeram o trabalho, nem olharam, né? Me ignoraram uma semana todinha, né? Professor, eu até vi uma foto e uma frase, mas eu acho que ela não se encaixa muito no que o senhor pediu, não. É só uma foto onde está escrito assim, ó, abaixamos as calças, aí tem um monte de manequim com as calças baixas. Eu acho que ela Ah, não tá. encaixa, não. Mas eu lembrei do senhor quando eu vi essa frase, digo, mas ela não encaixa. Mas ainda assim, eu salvei a foto. Ah, foi, né? Tá bom. Então tá bom. Vou. Tá? Na verdade, é mais o humor, né? É mais o humor aí, entendeu? Esse tipo de frase, Isso, não. mais voltado para o humor, realmente. Mas alguém, você achou não, Giovanete? Você também nem procurou, né? Vocês nem procuraram, né? Vocês me esqueceram a semana todinha, né? Vocês são difíceis, são demais, vocês. Vamos lá, entendeu? Correção. Correção. Também passamos na correção. Olhamos algumas questões aqui da gramática. Se prepare que eu vou trabalhar a gramática. Vamos para a coerência. Terceiro C. Primeiro C, clareza. Segundo C, correção. Terceiro C, coerência. Vamos lá, então vamos entender um pouquinho. Um texto coerente é um conjunto harmônico. Quando eu falo em texto coerente, eu falo em harmonia. E coerência tem exatamente harmonia no campo das ideias, tá bom? Então, coerência tem a ver com o conteúdo do texto. Por exemplo, se eu for defender a pena de morte, eu sou contra, tá? Eu não posso construir um raciocínio dizendo que eu sou contra, mas mostrando no meu desenvolvimento que sou a favor. Ou então eu não posso começar dizendo que sou contra e no final dizer que todo mundo tem que morrer, tá? Então a gente tem que tomar cuidado. A coerência são as ideias. As ideias não podem ficar batendo, conflitando entre si. Então, é quando você começa a dizer uma coisa e vai até o final com aquela coisa. Você pode até, em um texto, dizer uma coisa e também o seu contrário. É o que a gente chama de pensamento de Hegel, tá? Em que você tem a dialética, em que você faz uma tese, diz uma tese, aí você usa o contra-argumento, argumento contrário, chamado de antítese, tá? Você pega uma informação, você contrai com uma negação, mas no final você tem uma síntese. Então, tem uma tese, uma antítese e uma síntese. Isso pode ser feito, tá? Mas quem não tem essa habilidade é só não tomar cuidado para não ficar se contradizendo no texto. Então, é aquilo que é ilógico, tá? É aquilo que é destoante, é aquilo que é contraditório. Então, isso é que caracteriza um texto incoerente. Tá? Então, por exemplo, você pegar uma frase como essa: adoro novelas porque são chatas e cansativas. Ó, como é que você vai adorar uma coisa ruim? Pode até ser que você adore uma coisa ruim. Tem gente que gosta da coisa ruim, da coisa feia, tem gente que gosta de um monte de coisa, tá bom? Mas, em tese, você não adora novela porque ela é chata. Você adora porque ela é boa. Então essa, portanto, tem uma lógica interessante, você pode desenvolver. Agora veja um detalhe interessante aqui, quando eu falo uma informação como esta, tá? É que quando eu tenho uma coisa positiva e uma coisa negativa, eu estou, portanto, contradizendo aquela informação. Estou me contradizendo, tá? Mas o meu áudio está chegando direitinho aí? O meu áudio está chegando direitinho. Vocês estão ouvindo direitinho? Sim. Eu ouço perfeitamente. Ah, tá. Então tá bom. Então, vejam. Nesse caso aí, você está sem ouvir a aula? A Yasmin está sem ouvir. Ah, é? Vê se o seu áudio não está desligado aí, Yasmin. Vê se não tem um pauzinho aí atravessando o áudio seu. Dá uma olhadinha. Tá? Bem, agora quando eu falo adoro novelas porque são chatas e cansativas, eu estou sendo incoerente. Porque eu posso dar a novela porque são boas, são atrativas, ou então eu odeio novela porque são chatas e cansativas.
Então, perceba que a construção não está coerente. Embora você me diga, pessoal, mas eu gosto de coisa ruim, eu gosto de coisa chata, isso me encanta. Tem gente que gosta de sangue, tem gente que gosta de defunto, tem gente que gosta de coisas de terror, entendeu? A gente gosta. Mas a construção em si, ela é incoerente. Não é o seu gosto, é a estrutura que está incoerente. Perfeito? Tá. Então, por exemplo, uma frase como essa aqui, ó. Onde vocês acham que está incoerente nessa frase? Onde está a incoerência aí? Chance de voltar à escola, sendo que eles nunca foram. A ideia, portanto, é essa. Se ele é um analfabeto, em tese, o analfabeto nunca foi à escola. Tá? Agora, obviamente, você pode ter analfabeto que foi à escola, né? E ficou um tempo lá e não aprendeu, continuou não aprendeu nada. Pode acontecer isso? Pode. Mas a frase em si, ela está incoerente. Porque, em tese, o analfabeto é aquele que nunca foi a uma escola. Entendeu? Essa é a ideia. Por exemplo, o que tem de incoerente nessa frase agora aí? O pagamento semanal. Pois é. Ó, se ele é semanal, é de 7 em 7 dias. Se ele é quinzenal, é de 15 em 15 dias. Então, perceba que a troca aí, portanto, é claro que se ele vai redundar. Se ele colocar o pagamento é semanal, já está claro que ele é de 7 em 7 dias. Mas se ele colocou de 15 em 15 dias, ele ficou incoerente. Você pode colocar? Pode. Às vezes, nem sempre uma redundância ela é problemática. Se você colocar, o pagamento é semanal, de 7 em 7 dias, é quinzenal, de 15 em 15, você está reforçando a informação, não está errado, não. O errado é você falar, entra para dentro, porque no entra, você já tem a ideia do dentro. Então, aí você tem um problema de incorreção. Sair para fora. Aí sim, tá? Você pode trabalhar essa informação, tanto que você trabalha com a vírgula, quer dizer que você está reforçando a informação. Chega a ser um reforço, um pleonasmo? Chega, mas é um pleonasmo aceitável, chamado pleonasmo estilístico, para você reforçar a informação. Já o sair para fora e o entrar para dentro, não. São chamados pleonasmos viciosos, porque você está dizendo o óbvio nesse sentido aí. A palavra já carrega essa ideia. Vamos lá. O que vocês acham que essa 3 está errada, tem incoerente aí? Por causa da riqueza do país? Quer dizer, a riqueza do país deveria servir para dar comida e não matar. Né? Então, pode acontecer? Pode. Você pode ter pessoas morrendo de fome em países ricos. Mas, em tese, a riqueza não mata de fome. Né? A riqueza não mata de fome. Mas pode acontecer. Então, o que a gente está analisando aqui é a estrutura da frase que não está coerente. Mas você tem situações em que a riqueza mata de fome. São chamadas desigualdades. Vamos lá. Onde está a incoerência aí? Esteve presente. E, ao mesmo tempo, Estava fora. Perceberam? Como é que estava presente e fora ao mesmo tempo? Tá? Ele estava fora no pensamento. Ok, mas não está dito isso não. Então, a gente está analisando a estrutura da frase, não são as ideias, as conjecturas, as hipóteses, o que quis dizer, não. A gente está analisando o que está dito na frase. Beleza? Tá bom? Essas 5 aí, o que tem de incoerente nessas 5 aí? Vou faltar no dia da prova e ficar estudando em casa. E aí ele quer tirar uma boa nota, né? Como é que pode? Como é que ele pode tirar uma boa nota se faltar a prova? Não dá. Tá bom? Então, são situações que vocês têm que tomar cuidado, por exemplo, quanto à coerência. É quando você escrever uma coisa, você notar, pô, será que eu estou dizendo isso aqui? Será que eu estou me contradizendo nessa informação? O que eu estou dizendo, eu estou reafirmando ou eu estou me contradizendo?
Então, essa é a ideia da coerência. A coesão já tem a ver, já é uma relação de conexão entre as palavras. Ou seja, quando eu trabalho com a conexão, com a coesão, eu trabalho com a ligação, ó, interligam logicamente as palavras. Então, por exemplo, tá? Quando eu uso uma preposição, uma conjunção, um pronome, um advérbio, eu estou estabelecendo uma coesão. Então, coesão é trabalhar com esses elementos dentro de um texto. Por exemplo, aqui, ó, tá? Eu posso ter uma coesão, por exemplo, referencial. O que isso quer dizer? Ó, eu digo, eu tenho um ótimo amigo, ele sempre me socorre. Para eu não repetir a palavra amigo, eu uso ele aqui, ó. Esse ele aqui retoma amigo. Então, isso aqui é uma coesão. Ele está retomando o elemento na frase. Eu posso ter uma coesão lexical. Por exemplo, o funcionário e servidor dizem a mesma coisa. É o mesmo léxico, é o mesmo vocabulário. Para não repetir, eu uso termos diferentes. Isso também é coesão. A coesão também ela pode estar subentendida. O chefe confiou na resposta dada e não retrucou. Esse E aqui quer dizer mas não retrucou. Então, eu posso, portanto, tá? E não retrucou também se refere a chefe. O chefe aqui, portanto, ele não repete a palavra chefe. O chefe confiou na resposta dele e o chefe não retrucou. Então, eu suprimi, omiti o termo chefe. Também é uma forma de coesão. Pode também ser uma morfossintaxe. Eu posso dizer um monte de coisa para falar, ó, diante do exposto, ó, pelo que eu já disse, então eu estou retomando o que eu já falei, e aí é uma coesão morfossintática. E, por fim, eu posso ter uma coesão conectiva. É quando eu uso, por exemplo, o porém, o mas, o e, o portanto, o logo. É a chamada referência conectiva. Quando eu estou ligando duas orações por meio de um conectivo, no caso, são as conjunções. Tá? Então, por exemplo, tá? Vamos pensar aqui nessa tela aqui. Tá? Vejam que eu coloquei aqui uma reticência. Que palavrinha caberia bem aqui nessa reticência? Por favor, escreva aqui no chat. Escreva aqui. Que palavrinha você colocaria na letra A? Porém, isso. Que mais? Mais. Esse mais aí não, Nájila. Fica esse mais aí, ó, tem três mais. Tem o mais, o mas, igual a Cremilda colocou, e o mas com acento. Então, aí vocês têm que tomar cuidado. Esse mais que você colocou primeiro, com i, é o da matemática. 2 mais 1. É o sinalzinho de mais. Esse mas que a Cremilda colocou é o porém, igual o Tiago colocou. E o terceiro mais é um mais com acento. Esse mas, M-A-S com acento, que é o de mal. Homem mau, mulher má. Homens maus, mulheres más. Esse mal de maldosa. Tá? Então, veja, caberia aqui o mas, o porém, mas também caberia no entanto, entretanto, entremente, contudo, todavia. Ou seja, você tem um bloco de palavras aí que caberiam ali. Estas palavras têm a mesma função morfossintática. São conjunções adversativas. Na letra B, que palavrinha caberia aqui nessa reticência? Na B. Nós somos 8 presentes. Eu quero as 8 respostas aqui. No entanto, não. Relief faz aí, Cremilda. Isso, no entanto, cabe aí, não. Não, nem entretanto. Entretanto é igual a mas. No entanto, é igual a mas. Pois caberia. Aí o pois cabe. Lê a frase aí, ó. Aceite os fatos. No entanto, eles são espelho da realidade. Não pode. Não dá, não... Eu só uso, no entanto, quando eu tenho uma ideia de contradição. Pois, porque, cabe. Ó. Aceito, porém, também não cabe. Cremilda, o porém é igual ao mas.
Para você saber quando usar o porém, é só saber usar o mas. Então, cabe o pois, ó. Aceite os fatos. Pois, porque, aí caberia. Já que, visto que, uma vez que, aí caberia. Na letra C, que palavra caberia aqui nessa reticência aqui? Vamos lá, letra C. Cadê as respostas? Estão me ouvindo? A comunicação caiu ou não? Não, estão me vendo aqui. Caiu, Não, né? peraí, professor, calma aí. Ah, eu que estou com pressa, né? Na letra C, querida, ó, atenção. As taxas de juros aumentaram, porém a inflação crescia. Aí caberia o porém. Por isso, agora aqui é um detalhe interessante, ó. Essa frase ela aceita várias possibilidades. Dependendo da do que você vai escrever, ela vai ter um sentido diferente. Por exemplo, as taxas de juros aumentaram, porém, mas a inflação crescia. Se eu fizer isso, estou opondo uma coisa à outra. Se eu colocar o E, eu estou somando. As taxas de juros aumentaram e a inflação crescia. Posso colocar. Posso me colocar um quando. As taxas de juros aumentaram quando a inflação crescia. Para cada uma, é um sentido diferente a frase. Beleza? Então, atenção. Depois vamos trabalhar melhor essas ideias aí para vocês entenderem o significado. O que nós estamos fazendo aqui? É dando coesão à frase. É amarrando uma oração à outra. Essa amarra, ela é feita por esse elemento chamado conjunção conectiva. Perceberam aí? Tá bom? Depois eu vou colocar para vocês fazerem as outras questões. Vamos passar para frente aqui. Tá? Na coesão, vocês vão trabalhar sempre com a ideia do conectivo. Agora vamos entender um pouquinho a concisão. A concisão é o quinto C. Esse quinto C quer dizer o seguinte, que a concisão tem a ver com a quantidade de palavras. Ou seja, eu sou conciso quando eu digo muita coisa em poucas palavras. Então, ser conciso é ser objetivo. É ter objetividade. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo assim, ó, estamos comunicando, eu posso trocar essas duas palavras por uma só, comunicamos. Eu disse a mesma coisa de maneira mais resumida. Isso é uma concisão. É saber lidar com essa questão da redação. Por exemplo, nessa frase aqui, ó, a árvore oca por dentro tinha 20 metros de altura do chão ao topo, pois estava prestes a cair em instante. Eu quero que vocês me escrevam aí essa mesma frase de maneira enxuta. De maneira enxuta. Ok, pode escrever para mim, por favor. Retirando aquilo que está sobrando. Tem muita coisa aí demais aí. Só reescreva de maneira enxuta essa frase. Cadê as respostas? Ok. Por enquanto, certinho. Perfeito. Só tira essa vírgula aí, ô Clemilda. Perfeito. Se você quiser, você pode até tirar esses 20 metros, mas também pode deixar, Nádia, não está errado, não. Olha, esse de altura aí, tá? Você pode até manter, porque você tem no Brasil a árvore com mais de 20 metros de diâmetro. Pode até ser.
tá? Tiago, sem qualquer problema, tá? Mas também pode ser. Isso, assim mesmo também, é assim mesmo, Cremilda. Tá? Cadê Tiago, Cremilda, Nájila, cadê as outras respostas? Cadê você, Adriana? Cadê você, Natália? Estou escrevendo, professor, calma aí. Tô calmo, tô calmo, tô calmo. Perfeito. Tá vendo aí? Então, vocês conseguiram pegar a ideia da frase. Observe, olha também como eu escrevi aqui, ó. Perfeitamente, ó. Ou seja, eu posso dizer 2 linhas, tá? Eu posso dizer aí em 2, 4, 6, 7 palavras, contando, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, porque o A, esses As aqui não estariam como palavra. Eu poderia dizer tudo isso, ó, tudo isso aqui em cima, em 5 palavras, mais os artigos e a preposição. Então, isso é concisão. É o que vocês fazem no Enem, por exemplo. Você sabe muita coisa sobre o tema, mas tem que reduzir em 30, 40 palavras. Então, esse é o desafio de vocês. Ser conciso, saber falar a coisa objetivamente. Bem? Ok. Tá, não se preocupa não, Marante. Agora, como é que eu garanto uma concisão? Primeiro, eliminando palavras desnecessárias. Segundo, não digredindo. Digredir é você sair do assunto. Tá? Terceiro, evitar frases feitas. Não construir frases com o seu próprio repertório. Segundo, evitar as orações intercaladas. Você pode dizer no discurso. São forma de você dar um texto concisão. Mas o que garante a concisão? 3 coisas só. Você se concentrar na informação que é relevante, nas palavras adequadas e nas expressões objetivas. Então, por exemplo, o que era relevante naquela frase? Dizer que a água era oca, por isso ela ia logo cair. Esse cair, quer dizer, esse pré, quer dizer, ela ia logo cair. Ia cair num instante. O que é palavra adequada? É você usar os termos que estão adequados. Então, se eu uso 20 metros de altura do chão ao topo, do chão ao topo está sobrando, está desnecessário. Tá? Então, eu posso usar palavras adequadas nesse sentido aí. Por exemplo, prestes em instante. É a mesma ideia, então usa uma coisa ou outra. Tá bom? Expressões objetivas, ser bastante objetivo. Então, vejam, quando a gente trabalha esses 5 elementos da frase, a gente desenvolve, portanto, uma escrita muito mais interessante, uma escrita muito mais precisa. Então, ou seja, para você escrever um texto bem, você precisa exercitar esses 5 princípios aqui. Deixa eu voltar eles aqui para você não esquecer. Aqui, ó. Tá? Então, aqui, ó. O seu texto tem que ser claro, correto, coerente, coeso e conciso. Então, leia um texto 10. Eu vou colocar uma tarefinha semana que vem com base nesses 5 Cs. É o desafio de vocês. Então, se preparem para isso aí. Tudo bem? Tudo bem? Posso caprichar na tarefa? Tudo certo. Pode, professor. Depois você vai reclamar, né? A pessoa está caprichando, mas Deus pegou pesado. Seja leve, professor, por favor. A gente paga 8 disciplinas. Tá certo, entendeu? Vou parar de gravar aqui, portanto, não sei eu falar coisa aqui, vou gravar, está gravado aqui.